Você se sente? A gente vai ler bastante a Bíblia hoje. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Livro de Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 7. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento de adoração. É uma alegria estar aqui com vocês. Que Deus esteja abençoando poderosamente. Reiterando o que foi dito aqui na hora dos recados. Você que deseja fazer parte de um movimento de oração, pode me procurar, pode mandar mensagem para o número da comunidade, para que você esteja também fazendo parte de um grupo de destemidos, que levanta para 5 horas da manhã estar orando. Nós fazemos essa oração através do aplicativo Zoom. Então você precisa baixar o Zoom no seu celular e estar participando. Todo mês, do dia 1º até o dia 7, 5 horas da manhã, nós estamos em um momento de consagração a Deus. E veja, alguns irmãos participam enquanto estão no caminho para o trabalho. Então, se você se esforçar, você consegue participar desse tempo. É um momento maravilhoso na presença de Deus. Inclusive, tenho aqui muitos testemunhos. Se você quiser, eu te coloco para falar com alguns irmãos que têm sido abençoados. Eu tenho sido muito abençoada através desse momento. Amém? Eclesiastes, capítulo 7, versículo 7. Eu estou lendo na tradução NVI, Nova Versão Internacional. E ela diz assim: a opressão transforma o sábio em tolo, e o suborno corrompe o coração. Eu quero ler também na tradução Almeida Revista e Atualizada, porque às vezes de uma tradução para outra, uma palavra muda e amplia o sentido, não muda, mas amplia o sentido daquilo que você está lendo. E nessa tradução diz assim: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Em outras traduções, a palavra opressão é mudada por extorsão, é mudada por suborno. Mas o que eu quero falar com você aqui nessa noite, qualquer uma dessas palavras aplicadas vai fazer sentido. Porque, meus irmãos, existe um desejo no coração do ser humano. E esse desejo é de prosperar. Prosperar, ser reconhecido, ser respeitado naquilo que faz. Ser conhecido, ter fama, sucesso, ter dinheiro, riquezas, poder. O ser humano, ele busca isso. Se eu for ouvir a maior parte das histórias, assim como a minha, são pessoas que passaram por muitos desafios, caminharam pela pobreza, trabalharam, estudaram, romperam desafios e chegaram a um determinado lugar na vida. E é contado como uma história de sucesso, e não existe nada de errado nisso. Não existe nada de errado nisso. Quando você trilha um caminho na presença de Deus, e esse caminho ele vai sendo norteado, ele tem como norte os princípios, a ética, a moral, com certeza a sua vida, ela segue adiante e ela tem um rumo certo. Mas às vezes nesse caminho da dificuldade ou da bonança, porque muitas pessoas elas têm e querem ter mais, elas não se saciam, elas querem mais e mais, e é nesse caminho onde chega para ela uma pedra de tropeço. É onde entra essa palavra que seria a proposta, o suborno, o chamado para fazer a coisa de um jeito diferente.
E aquilo começa a vir sobre a sua mente, sobre o seu coração, porque existe em você um desejo de fazer algo, e aquilo que vem sobre você, de repente começa a te envolver, te oprimir, e de fato, como está escrito aqui, a opressão é capaz de endoidecer até o sábio. E ela te consome de tal maneira que quando você menos espera, você foi consumido por ela. Ou resistiu, rejeitou, se posicionou, teve um grande enfrentamento, e em uma hora você vai sentir que saiu vitorioso, pronto e preparado até a próxima opressão. Não é verdade? A gente tem que estar preparado para isso, para o próximo desafio, para a próxima luta. Afinal de contas, nós estamos vivos. Pedro, discípulo de Jesus, o grande apóstolo Pedro, na sua primeira carta, e eu quero convidar você a abrir a primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Quando você vai ler essa carta, e eu recomendo que você faça essa leitura em casa, leia tudo, não leia só um capítulo não, leia tudo, tenho certeza que você vai amar. E aí a carta, ela vai trazendo várias instruções, e veja que ele aprendeu diretamente do mestre, então ele sabia, e ele tinha na própria vivência, a certeza daquilo que ele estava falando. E ele vai trazendo uma série de ensinos. Então quando chega no que se dividiu como sendo o capítulo 5, ele começa a falar aos presbíteros, aos pastores, aos jovens, e ele começa a trazer uma instrução, e ele diz assim no versículo 6, versículo 7, lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Imagina que Pedro era um homem ansioso, ele era impetuoso, ia lá e fazia. A gente tem vários exemplos da história de Pedro assim na Bíblia. Quem conhece a Bíblia sabe do que eu estou falando. E ele começa a trazer um ensino, ele fala assim, olha, vocês devem pegar essa ansiedade de vocês e lançar sobre ele, porque ele está cuidando de tudo. Versículo 8, ele diz assim, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Amados, nós estamos assim a todo instante, a todo tempo. O inimigo, ele está ao nosso redor. Ele ruge e faz um barulho, porque o barulho assusta. Então quando você está na sua casa preocupado com a conta que tem que pagar, porque a conta está lá e ela tem que ser paga, mas a sua mente começa a trazer essa informação para você, alguma circunstância do dia a dia começa a trazer essa informação para você, isso é um rugido do leão tentando tragar a sua paz, tentando tragar a sua felicidade. Quando você está lá na sua casa, e você está com um problema no seu relacionamento, com o seu esposo, ou se tem um problema no relacionamento com a sua mulher, e de repente começa a vir propostas para a sua vida, e seu leão rugindo, tentando tragar você. Mas Pedro, ele tem um ensino direto de Jesus, ele diz assim, resistam-lhe, permaneça firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. Amados, você está passando o que todo mundo está passando. E se tem alguém que se coloca num papel de juiz, deixou a misericórdia de Deus e começa a se colocar no juiz e achar que é melhor do que você, com esse você nem deve contar, porque a Bíblia diz que a misericórdia não vai alcançar esse, ele vai ser julgado segundo o juízo que ele faz sobre os outros. Ele está se colocando no papel de Deus. Mas nós somos iguais nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nos nossos desafios, nos nossos impasses. E Pedro viveu isso. Ele viveu isso na sua própria vida. Ele ouviu isso da boca de Jesus. No capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, você pode marcar aí para ler em casa, você já deve ter lido, narra
a tentação que Jesus sofreu. E eu quero ler com você em particular o versículo 2, capítulo 4, versículo 2. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não se assustem porque eu estou falando diabo aqui, tá? É porque está escrito na Bíblia e porque existe um mundo espiritual. Porque muitas pessoas, elas querem acreditar num mundo espiritual onde só tem Deus, onde não tem as obras do mal. Existe. É real. E é contra isso que nós lutamos. Se nós fingirmos que ele não existe, que não tem contra o que lutar, daqui a pouco a gente é tragado por ele e nem percebe. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Grifa isso na sua Bíblia, teve fome. Grifa isso no seu coração, teve fome. A carne dele falou que ele não sentiu fome de espírito. Ele estava alimentado e suprido espiritualmente. Ele teve fome na carne. Surgiu uma necessidade nele. E é no momento em que aquele inimigo espiritual que está rondando a sua vida, sugestionando, tentando te seduzir, te oprimir com os laços dele, é o primeiro momento que você sente alguma fraqueza, que a sua carne de alguma maneira começa a ceder, que ele vai lá e te abocanha. E deixa eu falar uma coisa do diabo. Guarda isso no seu coração. Ele não te manda porcaria. Ah, não manda não. Quando ele quer te seduzir, quando ele quer te derrotar, quando ele quer te derrubar, ele vai mandar exatamente aquilo que você queria e mais um pouco. Não se iluda, não se engane. Quando o inimigo ele vem com uma oferta para a sua vida, ele vem com aquela para te derrubar. Na hora que você estiver passando uma questão financeira, ele vai vir com uma proposta que quebre tudo aquilo que você tem de entendimento da palavra de Deus. E assim por diante. Se a sua fé estiver fragilizada, vai vir alguma coisa para te derrubar de vez. Quando você abrir os olhos, você já está enredado. Se você não estiver vigilante. Porque a Bíblia narra como foi o momento com Jesus. Ele falou assim: está com fome? Pegou a pedra. Ó, você tem poder, você não é o Filho de Deus? Transforma em pão. Quem aqui já se sentiu tentado assim alguma vez? Seja qual foi a fome que você estava sentindo. Sentiu tentado. Ali na sua frente a possibilidade de você pegar aquilo que não era e transformar no que era para ficar bem. É a hora de você dizer não. É a hora de você olhar para a circunstância, para a sua vida e falar: tem laço aí. Fala para você mesmo isso. Tem laço aí. Resista ao diabo. Porque ele não vai aparecer para você de uma forma que te assuste e te faça correr. Pelo contrário, ele vai usar aquilo que você estava sentindo, porque ele estava lá ameaçando, com barulho na sua mente. A sua mente começa a receber barulho. É medo, é angústia, é ansiedade, é euforia, é alegria, é desejo. E você começa a ser cheio daquilo. E de repente, veio o laço. E esse laço pode levar tudo de mais precioso que você tem na terra. Mas também pode levar tudo de mais precioso que você tem com Deus. Porque essa era a intenção dele quando foi lá tentar Jesus. E ele tentou Jesus na fome. Ele tentou Jesus na autoafirmação. Mas você não é o Filho de Deus? Está escrito que se você se jogar daqui, ele vai dar ordem, os anjos vão vir te resgatar. Você não é o Filho de Deus? Quantas vezes você já foi tentado assim? Amados, seja qual for a forma que veio na sua mente aí agora, que eu posso te dizer: cuidado.
Cuidado com a fome que está dentro de você, sabe por quê? A natureza da carne, ela não se sacia, ela quer mais e mais e mais, e quando você menos esperar, você perdeu a sua identidade. O inimigo de nossas almas, ele vai te assediar, e o objetivo dele nesse assédio é te enfraquecer, e quando você perceber, talvez você não tenha força para reagir mais. Por isso, eu chamei essa palavra de coleiras. No domingo eu estava orando, e eu comecei a orar por algumas pessoas específicas que vinham na minha cabeça. Deus me trazia a imagem de alguma pessoa e eu orava por ela. Enquanto eu estava orando, Deus me mostrou claramente que algumas pessoas estão atadas em coleiras emocionais, espirituais, comportamentais. Veja, elas não estão em pecado. Tem os que estão em pecado, mas não é pecado. É algo que aprisiona, que prende. E você não tem como sair daquilo, porque você nem percebe que o inimigo já adestrou você para você ficar lá com a coleirinha no pescoço. Meu Deus, como isso é triste. Como isso é triste. Às vezes a gente coloca a coleira das boas intenções. E a gente sai ajudando todo mundo, fazendo para todo mundo, socorrendo todo mundo. Mas enquanto isso a gente está morrendo. Tudo que está em nós está se esvaziando. As boas intenções, aquilo que aparece como sendo algo bom, você está se perdendo, você já não é mais você. Você está todo enrolado, porque o seu tempo está todo doado para alguém. Ou para vários alguéms. Sede de justiça. Às vezes a gente se perde na sede de justiça. Promessas. Oh, meu Deus, quase ia esquecendo disso. Promessas. Você se confundiu com algo que você queria muito e começa a achar que foi Deus que prometeu aquilo ali para você e Deus vai te dar. E aí você começa, mas eu vou ter tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Mas dentro de você está tudo contrário, mas você está insistindo naquilo ali. Mas não está tratado para ter, se apossar, se apropriar daquilo que você está querendo como promessa. Olha o que diz Efésios capítulo 6. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender na nossa vida, meus irmãos, é que a gente precisa combater. Paulo, ele instrui a igreja, a partir do versículo 10, a resistir às armas do diabo. Resistir. Olha o que diz. Finalmente, capítulo 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam-se da armadura de Deus. Você precisa vestir-se da armadura de Deus. A armadura de Deus consiste em aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, receber essa salvação, viver uma vida de oração, uma conduta de oração. E aí, eu te convido a ler todo esse texto em casa, mas eu quero grifar o versículo 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amado, existe um mundo espiritual que quer derrotar você. E ele talvez esteja derrotando você sem você perceber. Porque você está cedendo. Se permitindo ser aprisionado. O que é uma coleira? Uma coleira, ela pode ser um objeto de couro, hoje em dia tem daquelas fibras plástico, né? De metal, que é colocado no pescoço de um animal. Na década de 90,
não sei se alguém se lembra disso, uma atriz famosa colocou uma coleira no pescoço, escreveu o nome do marido dela para desfilar no carnaval. Todo mundo, olha que absurdo que ela fez. Ela estava querendo dizer que quem cuidava daquela mulher era aquele homem, mas ela foi muito julgada. Sabe o que acontece? Às vezes você coloca a sua vida submissa à vontade de Deus, e Deus não te coloca em coleira, tá? Deus não te coloca em coleira. E as pessoas vão tentar arrancar de você essa essência de liberdade que Deus te dá, para te colocar numa coleira. E a coleira, sabe por quê, meus irmãos? Eu não consigo acreditar que uma pessoa que para sorrir, para ser feliz, ela não consegue fazer isso sem uma bebida. Eu não consigo pensar numa pessoa que está dentro de um restaurante. Esses dias a gente foi num restaurante maravilhoso, um momento maravilhoso, e eu vi a pessoa parou de almoçar, parou de jantar, saiu, foi lá fora, acendeu um cigarro, sozinho, largou a família na mesa, fumou e voltou para dentro do restaurante. Meu Deus, é uma pessoa que é prisioneira e acredita que é livre. Acredita que é livre. Eu quero falar com vocês sobre alguns exemplos de aparência de boa intenção, mas de conduções desastrosas. Que aqui eu não estou falando para pessoas, é lógico, se você está aqui nos visitando, você está ouvindo essa palavra, você ainda não aceitou o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, você não vive uma vida para o reino, você vai receber essa palavra, você vai receber esse ensino e ele vai fazer sentido para você também. Mas eu estou falando para pessoas que se propuseram a sair de casa para receber um ensino da parte de Deus. Alguém que tem boas intenções no coração. Alguém que é fiel a Deus. Alguém que ama a Deus. Alguém que tem fé. Alguém que tem chamado. E aqui, gente, eu falo para todos, incluindo eu, porque a gente tem que refazer essa análise sempre. Eu quero falar de um homem chamado, dois homens, Nadab e Abiú. A história desses homens está no livro de Levíticos, capítulo 9, quero ler o versículo 23 e o versículo 24. Já deixei marcadinho aqui para ser mais rápido. Esses dois homens, eles eram filhos de Arão. No capítulo 9, no versículo 23 e 24, vocês vão ouvir a história de como Deus atuou no meio daquele povo em um dado momento de cerimonial. Versículo 23 diz que Moisés e Arão entraram na tenda do encontro, quando saíram abençoar o povo, e a glória do Senhor apareceu a todos eles. Que daquele lugar saiu fogo da presença do Senhor e consumiu aquele holocausto, aquela oferta que eles haviam preparado, as porções de gordura sobre o altar. E quando o povo viu aquilo, o povo se prostrou no chão, gritou de alegria. Era algo maravilhoso, era a manifestação viva de Deus no meio deles. Estes eram homens de Deus. Nadab e Abiú também, junto com o pai, serviam. Mas olha o que a Bíblia diz, no capítulo 10, no versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incenso, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso, trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Meu Deus, que triste. Eu estou falando para homens e mulheres de Deus. Cuidado, para que você não esteja entregando a Deus algo que Deus não te pediu. Para que você não esteja fazendo, em nome de Deus, algo que Deus não deu a você. Porque Deus te deu uma missão. Deus te deu uma responsabilidade. Deus nos deu isso. Mas é Ele quem conduz
no propósito dele, de acordo com aquilo que ele está preparado. E ele está preparando. Muitas coisas na vida de um homem, de uma mulher de Deus, dão errado, porque essa pessoa, ela tenta fazer a coisa do jeito dela. Às vezes a gente tira a santidade daquilo que Deus nos deu e começa a fazer com as nossas próprias forças. E de igual forma, isso também aconteceu com Uzá. Uzá, a gente vai ler sobre ele no segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 6. Essa história o pastor já pregou também sobre Nadab e Abiú. O pastor também fez uma pregação maravilhosa aqui sobre a história desse transporte da Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava longe do povo de Deus, ela havia sido tomada. Davi consegue ir lá e resgatar, trazer essa arca de volta. Porque ele fala, não, a Arca de Deus, da Aliança, ela precisa estar aqui com a gente. Então, ele faz toda uma preparação com madeira nova, carros de bois novos, os bois novos, prepara tudo. Não, vamos lá, vamos preparar, vamos trazer da melhor maneira possível. É fazer a vontade de Deus? É lindo? É. Mas às vezes a gente tenta fazer a coisa do jeito que Deus não pediu. Porque a Bíblia é muito clara a respeito de como a arca deveria ser transportada. Mas por alguma razão, ele falou, não, vai ser desse jeito que eu estou pensando. E eu não estou aqui para aprofundar nesse ensino, mas eu estou aqui para falar com você. Quantas vezes Deus te pediu a coisa de um jeito, você fez de outro, a tragédia aconteceu na sua vida, e depois você ficou sem força, se lastimando. Quer ver quando eu encontro uma pessoa e fala que se afastou de Deus, porque as coisas saíram diferente do que ela queria? Como é doloroso ouvir isso. A Bíblia diz, capítulo 6, versículo 6, quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira de Deus veio contra ele e ele caiu morto ali, porque não podia tocar na arca. Quantas vezes nós tentamos colocar a nossa força e fazer do nosso jeito? Quantas vezes nós achamos que podemos dar um jeitinho? Cuidado com o esforço desnecessário. Cuidado. Você pode perder suas forças fazendo aquilo que Deus não te pediu e acabar perdendo a sua fé. E olha, tem outra coisa mais importante aqui também, hein? Tem coisa que dá errado só para o erro ficar bem evidente, e você ser constrangido a mudar. Mas às vezes não é nem com a gente. Está dando errado na vida do outro, e as nossas boas intenções, porque a gente colocou uma coleirinha de que a gente tem que estar sempre fazendo pelo outro, a gente está lá tentando consertar o problema do outro. Está lá tentando resolver o problema do outro. Meu Deus, tem pais que fazem isso pelos filhos. Está sempre pagando dívida do filho, está sempre pagando dívida da filha, está sempre se dando mal, se enrolando. Tem mulher fazendo isso pelo marido, encobrindo os erros do marido. Tem mulher fazendo isso pelo marido, tem o marido fazendo isso pela mulher. Entenda que às vezes um erro ser colocado em evidência, algo que está fora do lugar, aparecer de uma forma até trágica, como aconteceu a morte de Uzá. Porque quando aquilo aconteceu, Davi falou assim, o que foi que fizemos? Eu nem quero a arca da aliança aqui, deixa ela lá. Mas depois, ele consegue concluir o propósito de trazer a arca da aliança para o seu devido lugar. Mas não é sobre isso que eu quero ensinar hoje. Eu quero falar com você que às vezes a gente tenta ajustar a coisa do nosso jeito e a gente paga um preço alto. A arca ia cair no chão, porque quando eu vi isso pela primeira vez, eu pensei assim, meu Deus, como é que pode? Ela ia cair no chão, ele estendeu a mão para segurar. Boas intenções, fora do propósito. Um outro ensino que a gente pode também ter é com a filha de Jefté. Meu Deus, que história dolorosa de se falar, de ler.
de lembrar. Jefté foi um grande guerreiro. No povo dele, ele era rejeitado, porque ele era aquilo que a gente chama de um filho bastardo. Ele não era um filho bem querido dentro da sua família, ele foi expulso da sua família, foi rejeitado. Mas depois aquele povo daquela cidade vai lá e fala para ele: olha, estão tentando invadir a nossa cidade. Eu estou falando aqui de uma forma bem simples para simbolizar o que aconteceu. A gente precisa da sua ajuda. Ele vai lá, entra para ajudar. E ao entrar para ajudar, ele vai para a guerra para lutar pelo seu povo. Abre a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11. Está marcado aqui. Leia o versículo 29. Você pode colocar aqui para mim, por favor? Eu pedi a marcação. Juízes 11, 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Esse atravessou Gileade, Manassés, passou por Mispá e daí avançou contra os amonitas. Pode passar. Jefté fez um voto ao Senhor dizendo assim: olha, se o Senhor me entregar os amonitas nas minhas mãos, aquele que sair na porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, ele será do Senhor, eu o oferecerei em holocausto. Meu Deus. Então ele foi combater os amonitas, o Senhor os entregou nas mãos dele, conquistou 20 cidades. Vá passando os versículos aí, quero chegar no versículo que fala da filha dele. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro. Gente, era a sua única filha, dançando aos sons de tamborins, feliz da vida. Ela era a filha única dele, não tinha outros filhos. Olha o que ele faz. Pode passar mais um, por favor? Quando a viu, rasgou as suas vestes, gritou: minha filha, eu estou angustiado, desesperado por sua causa, porque eu fiz ao Senhor um voto, e eu não posso quebrar. Amados, cuidado com o impulso, cuidado com aquilo que vem e você faz. Deus não te pede, mas você faz sem Deus te pedir. Isso pode ter um preço alto para você. Meu Deus, quantas vezes na euforia nós nos distanciamos daquilo que Deus pediu da gente, e depois fica pesado, fica doloroso. Cuidado com as necessidades que surgem e elas começam avassaladoras levar você. Esses impulsos, eles podem te levar a um lugar que é difícil sair. É um lugar que é difícil sair. Sabe, o preço de algumas ações impulsivas é muito alto. Muito alto. Você está pagando um preço alto hoje por conta de alguma escolha que você fez, alguma escolha errada. Não tem como voltar atrás e consertar, mas a partir daqui tem como você começar a fazer escolhas certas. Que bom seria se a gente pudesse voltar no passado, clicar um botão e mudar tudo, mas não tem. Você pode nesse momento colocar o seu coração diante do Senhor, pedir a Ele para controlar os seus impulsos, vigiar. Por último, a história de Abraão está no livro de Gênesis, no capítulo 12, eu não vou abrir, mas você pode marcar para ler em casa. Deus chama Abraão e fala: Abraão, me segue porque, me obedece porque eu tenho que te levar para um lugar e ali eu vou te fazer próspero. Vou fazer você pai de muitas nações. Seus filhos vão ser mais que a areia da terra, vão ser mais que as estrelas. Eu tenho um chamado para você. Abraão ficou tão feliz. Deixou seu pai, deixou sua mãe. Aí quando você vai lá ler no versículo, ele levou Ló com ele, o seu sobrinho.
Oh, Deus está me abençoando, eu tenho um sobrinho que eu amo muito, meu sobrinho quer ir comigo, eu vou levar ele comigo. Eu lembro de um livro que eu já li, chamado O Peregrino. Talvez você já tenha lido o livro ou visto o filme. Tem um filme também, tem o livro, é muito bom. E O Peregrino conta a história de um homem chamado Cristão, que quando ele descobre que existe uma cidade chamada Cidade Celestial, e que a cidade que ele está morando é a cidade da perdição, e aquela cidade vai ser destruída, ele põe a mochilinha dele nas costas e vai chamar a família para ir com ele embora, para fugir daquele lugar. Mas a família não quer ir, então ele vai sozinho. É uma grande história, eu recomendo que você que leia ou que assista o filme. Depois fizeram também o livro A Peregrina, que é o momento em que a mulher vai também ao encontro do seu marido. Mas, quando eu lembrei desse livro, enquanto eu estava lendo a palavra, uma coisa veio muito clara na minha mente. O chamado é individual. O chamado é individual. Deus quer que a sua família esteja rendida, Ele quer que a sua família seja salva, você quer isso, mas é individual. Você precisa dar o primeiro passo, pegar a estrada e ir. É o seu tratamento com Jesus, é o seu caminho com Jesus, é o seu caminho no ministério. A visão é individual, não tem como você querer que alguém enxergue o que você está enxergando. Enxergue e vá, porque talvez a única coisa que aquela pessoa vai ter possibilidade de ver é você indo para falar: nossa, eu quero ir no mesmo lugar. Você entende isso? É porque muitas vezes a gente quer que a pessoa vá com a gente, mas ela não vai ter a experiência dela. E talvez a experiência com a gente seja horrível, seja péssima. Porque você imagina, um marido que vai para a igreja e quer levar a esposa. Aquela esposa tem raiva daquele marido por um monte de coisa errada que ele faz. Aí quando ele vem falar de Jesus para ela, ela fala: olha quem está falando, cheio do erro. Mas todo mundo é cheio de erro. Só que ela vai estar dentro do coração dela um monte de sensação ruim, um monte de coleira prendendo a visão dela. E ele não entendeu que ele podia ir, ela ia olhar e querer ir junto com ele. Isso serve também para a esposa ir para que o seu marido vá. Pais, para que os filhos possam ir junto, atrás. Olha para esses exemplos. Nessa noite, está pesado para você. Não desiste não, insiste. Se você é alguém que já se perdeu no impulso, já se perdeu querendo fazer a obra de Deus, se cansou demais, pensou em desistir, seu coração está adoecido, Deus te quer saudável. Deus quer você com a mente saudável, com o coração saudável. Se Jesus, no momento em que Satanás se aproximou dele para tentar ele, se ele não soubesse muito bem quem ele é, para que ele veio, o que ele queria, ele tinha sido enredado, porque o diabo tentou oprimir ele. Foi isso que a gente leu aqui. A opressão, a sedução do maligno pode endoidecer até o sábio, mas Jesus sabia quem ele era. Ele sabia quem era Deus. Ele estava com foco no propósito. Se tem gente querendo aprisionar você e te adoecer, é hora de você olhar para dentro da sua vida e querer mudar. Existe dentro da área da saúde a visão biopsicossocial e espiritual. Então você, o ser integral, eu costumo dizer que nós temos 4 dimensões: biológica, psicológica, social e espiritual. Isso precisa estar muito bem alinhado em você, porque se você estiver fisicamente doente, você vai se sentir debilitado para fazer um monte de coisa, inclusive se colocar diante do Senhor para orar.
Imagina que tem uma grande montanha e tem 4 pessoas subindo, escalando ali, fazendo rapel, né? Aí tem uma corda amarrada na cintura de cada um. É o seu ser biológico, seu ser psicológico, seu ser social e o seu ser espiritual. Se um escorrega e cai, os outros podem estar até se segurando, mas eles vão receber o impacto, eles vão ter uma quedinha também. Pode ser que 1 ou 2 fique lá sustentando o outro que está pendurado. É o que está pendurado hoje na sua vida? É físico. Começa a cuidar do seu físico. Tanto tempo você cuidou de todo mundo, está na hora de você cuidar de você. Tanto tempo você cuidou do trabalho, está na hora de você cuidar de você. O seu corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Deus te quer saudável. O que está caindo aí, pendurado, é o seu psicológico. A quem você deu o poder de controlar o seu psicológico? Quem foi que você deu a autoridade para conduzir o que você pensa, o que você sente? Ah, mas é meu marido, é meu filho, é meu pai, é minha mãe. É a sua relação com Deus, é a sua caminhada com Deus, é a sua sanidade, é a sua capacidade de se manter inteiro, de escalar essa montanha e chegar perto de Deus. Mas você está entregando isso na mão de alguém. Ah, mas eu amo, eu tenho aliança, amém. Mas essa pessoa não pode ter poder sobre a sua mente. Cuidar dos seus relacionamentos sociais. Cuidar da sua espiritualidade. Nessa noite eu quero orar por cura. Deus quer você saudável, curado. Convido você a fechar os seus olhos. Se imagina nessa noite subindo, escalando essa montanha. Assim como no livro O Cristão que vai em direção à cidade celestial. No livro, em muitos momentos ele se perde no caminho. E talvez você também tenha se perdido. Mas se existe uma coleira que é capaz de te prender longe da vontade de Deus, é a culpa. Desgarra, larga essa culpa agora em nome de Jesus. Pega ela e entrega ao Senhor. Não deixe a culpa aprisionar você. Não deixe a autocondenação aprisionar você. O Senhor restaurou a sua vida. Ele te deu o perdão e Ele te chama nessa noite para um tempo novo, para uma vida nova, para uma mudança. Não se permita ser conduzido como se você tivesse preso a uma coleira pela culpa. Se é a mentira, arranca isso do teu pescoço em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Se o que te aprisiona são pensamentos, fale para Deus nesse instante: Senhor, eu não quero esses pensamentos dominando a minha mente. E comece a renovar a sua mente. Nós temos sido ensinados na palavra a renovar a nossa mente, a deixar aquilo que é velho para trás e começar algo novo. Não deixe o pecado seduzir você. E se você já foi enredado, seduzido e derrotado pelo pecado, não deixe a culpa pelo pecado aprisionar você. Não deixe o remorso e a angústia de uma decisão que você tomou que te fez mal aprisionar você. Seja qual for o laço que prendeu os teus pés, rompe isso nessa noite, em nome de Jesus. Um desejo de vingança de alguém que lhe fez mal, perdoa. A falta do perdão, ela é uma corrente que te segura num lugar longe da vontade de Deus.
ela te prende em um cativeiro escuro, um lugar onde você está em sofrimento, onde você tem desejo de vingança, mas isso só faz mal a você. Cada vez que esse pensamento de angústia está sendo embrulhado novamente dentro de você, você olha para isso, você sofre. Hoje é o tempo de você limpar o seu coração. E não é que você vai limpar o coração aqui com a minha oração. Você está limpando o seu coração pela palavra. A palavra de Deus é poderosa para lavar a sua mente. A palavra de Deus é poderosa para transformar o seu pensamento. A palavra de Deus é poderosa para te dar vida nova, para te transformar, para te regenerar. Se nessa noite, depois de ouvir esse ensino, você quer entregar a sua vida para Jesus, eu convido você a vir aqui à frente e tomar essa decisão. É tempo de você romper com as cadeias que te prendeu muito tempo. Entregar a sua vida para Jesus, para que Ele te conduza, te instrua e te ensine. Nessa noite, se você deseja romper com algo que te aprisionou por muito tempo, coloque a sua mão assim sobre o seu coração. Meu Deus, eu quero pedir que as tuas mãos possa tocar agora no coração deste teu filho, dessa tua filha. Se tem algo que precisa ser quebrado, meu Deus, quebra e transforma. Que todo pensamento, meu Deus, todo sentimento que aprisionou, caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, nós nos arrependemos de escolhas passadas e entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Se você puder, fique de pé no seu lugar. Eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, meu viver é transformado. E eu passo a ser livre para viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa.
meu Deus. Muito obrigada pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nessa noite. Desperta, meu Deus, em nosso coração um desejo real de mudança. Quebra todas as cadeias que nos prendem. Não queremos estar separados de Ti, distantes de Ti. Queremos Te honrar, Senhor, com a nossa vida, com as nossas escolhas, com a nossa decisão. Bendito seja o Teu nome em todo o tempo. Pai, leva os Teus filhos para casa debaixo do Teu cuidado, protegidos pelas Tuas mãos. Meu Deus, nós Te agradecemos porque tivemos essa oportunidade aqui nessa noite. E é nesse tempo, é nessa oportunidade que queremos estar mais próximos de Ti. Leva os Teus filhos para casa debaixo do Teu cuidado, debaixo da Tua graça, da Tua unção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça com todos, hoje e sempre. Amém, amém. Aplauda ao Senhor com alegria. Então liberta-me. Vão em paz, Deus abençoe. Eu quero ser a sua casa.